Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. Nos próximos momentos obteremos conhecimentos úteis para renovar nossos sonhos e devolver sorrisos aos nossos dias. Está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! No quadro Sou Feliz de hoje, o Rodrigo de Barros Taibo Cadônica conta que após participar de um evento da Aceite ou Noie, encontrou o emprego que tanto sonhava. E hoje a preletora Maria Murakami nos ensina qual é o modo de viver segundo o princípio do relógio de sol. O preletor Fernando Antônio Mendes Marques explica que quem possui mente rica enriquece naturalmente. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Rodrigo de Barros Taibo Cadônica estava desempregado e cansado de enviar dezenas de currículos via e-mail. Um dia, decidiu participar de um seminário de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Depois disso, com apenas um evento, foi admitido no emprego que sonhou. Acompanhe o nosso quadro Sou Feliz de hoje e saiba o que é necessário para conseguir uma boa colocação profissional. Eu, no início, há mais ou menos um mês, eu conquistei uma vaga em um trabalho, né, em uma empresa global. E essa vaga ela foi nitidamente desenhada no mundo espiritual, né? Após uma transcrição de uma sutra, né, depois da transcrição da sutra, eu recebi um telefonema. Eu já havia mandado em torno de uns 250, 300 e-mails, né? E eles não eram compatíveis ao salário que eu pretendia. E eu vim para um seminário de gratidão há mais ou menos umas 3 semanas, eu acredito, aqui na academia. Gratidão aos pais, né? Onde eu me harmonizei assim completamente com os meus pais, né? Eu tenho meu pai, ele já partiu para o mundo espiritual já há mais de 20 anos. E ele me deixou numa fase onde eu era adolescente, então eu nunca compreendia, né, essa deixa dele, né, e o porquê que ele teve que partir. Hoje eu tenho assim completa harmonia com os meus pais, tanto com a minha mãe como meu pai. E após o retorno desse seminário, eu abri o meu e-mail, né, e tinha uma vaga disponível. E foi a partir daí, retorno desse seminário, foi o único e-mail que eu mandei buscando uma vaga. E me chamaram, né, eu terminei a transcrição da sutra. Me chamaram para entrevista e quando eu cheguei no local de trabalho, a pessoa que ia me entrevistar era uma japonesa. Ali eu já entendi que estava remetendo à minha religião, né, Aceite ou Noie. E a segunda entrevista ia ser com um diretor que era espanhol, que são as minhas raízes, né, eu venho de descendência espanhola, né. E, enfim, entre outras evidências, né, que surgiram, né, eu estava nessa vibração. Eu fui até sair o resultado da vaga, que demorou mais ou menos uma semana.
eu ia diariamente até a porta da empresa e eu oferecia uma sutra à prosperidade da empresa e à prosperidade dos funcionários que lá trabalhavam, né? E realmente eu fui, tenho muita gratidão, né? Eu fui contratado, né? Hoje em dia eu trabalho na MCI e maravilhoso, né? E eu tenho inúmeros relatos, mas esse é o mais recente e foi impressionante. A vaga foi toda desenhada. No final das entrevistas, enfim, e teve inclusive um trabalho de teste, né? Eram eu e mais outras duas pessoas. Já próximo do final eu já comecei a agradecê-los e realmente agradecer eles fazerem parte, né, dessa história, mas que essa vaga já era minha e que na verdade eles já estariam em outras agências, mas com certeza essa vaga ela foi desenhada no mundo espiritual, eu acredito firmemente nisso. Muito obrigado. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seichonoye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seichonoye, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seichonoye na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seichonoye na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Muitas pessoas desejam viver, mas matar o mundo dentro de si. Só ocupam a mente com o que odeiam, criticam e amaldiçoam. Esquecem-se de que é a partir de ter bons olhos que uma boa vida acontece. Por isso, vamos aprender na palestra de agora o modo de viver segundo o princípio do relógio de sol com a preletora Marie Murakami. Modo de viver segundo o princípio do relógio de sol. Eu quero iniciar essa palestra fazendo uma oração que está no livro A Chave da Vida Feliz, da autoria do professor Masaharu Taniguchi. E peço para que nos acompanhem mentalmente em posição de oração e também os que nos assistem pela TV. Você é um ímã da felicidade. Neste momento, você está adentrando um ano de felicidade. Os acontecimentos do passado se foram juntamente com o ano que findou. Rompe-se a aurora num novo céu e numa nova terra, e um novo sol ilumina o seu lar. Desapareceu a treva, inicia-se uma vida de luz. Todas as coisas se renovaram. Sua mente se renovou.
Transformou-se a sua cosmovisão e com isso o mundo se renovou totalmente. O passado foi reflexo dos pensamentos que estavam acumulados em seu subconsciente. De agora em diante, surgirá o que você idealizar em sua mente. De hoje em diante, pense somente na felicidade. De hoje em diante, pense somente na felicidade. Mentalize a felicidade de toda a humanidade, a felicidade de toda a população do seu país, a felicidade da comunidade a que você pertence, a felicidade do seu lar e a sua própria felicidade. Tudo que você mentaliza vem ao seu encontro, pois os semelhantes se atraem. Mentalizando somente a felicidade, você se torna um imã que atrai somente felicidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Esta oração abriu a nossa mente, não é? Fez com que nós estejamos com a nossa mente voltada para a luz. Assim é o ensinamento da Seichonoye. O professor Masanobu Taniguchi, que é autor do livro O Princípio do Relógio de Sol, que é o livro texto dessa nossa palestra de hoje, o professor Masanobu, ele foi jornalista e por isso ele se refere aos noticiários que saem nos jornais, nas televisões. Normalmente são noticiados de forma muito ampla e minuciosamente as tragédias que ocorrem. Aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas não são somente tragédias que acontecem. Se nós formos nos ater ao que o noticiário fala, a nossa mente fica toda muito anuviada, nós ficamos deprimidos. E aqui o professor escreve: noticiar apenas fatos sombrios, acontecimentos negativos, dentre enorme número de ocorrências, é distorcer a realidade. Por quê? Não ocorrem somente mortes, acontecem também nascimentos. Quantas crianças nascem na maternidade? E cada criança que nasce é uma alegria para os familiares. As pessoas não só matam, elas vivificam-se, ajudam-se mutuamente, né? Mesmo nessa tragédia de Santa Maria, quantas pessoas se propuseram a ajudar e confortar as famílias? Na Seichonoye, nós temos a preletora Maria Assunta Vilela Peixe, que alguns anos atrás perdeu um filho em acidente de trânsito. Ele estava estudando medicina, estava faltando pouco tempo para se formar. E ela já era preletora da Seichonoye. E ela fala que o ensinamento da Seichonoye, as palavras dos livros do professor Masaharu Taniguchi, dos professores da Seichonoye, nos remontam para a consciência de que o mundo não é um mundo perverso, que o sol sempre brilha, que por trás das nuvens que encobrem o céu, muitas vezes, o sol está sempre brilhando. Esse que é o modo de ver segundo o princípio do relógio de sol. Tá? E a preletora Maria Assunta, ela segurou-se nos livros da Seichonoye, apoiou-se nos livros da Seichonoye, nas orações. E vocês podem ir na nossa livraria. Você vai na nossa livraria, os títulos dos livros da Seichonoye são todos livros que nos remetem para a luz. Todas essas obras nos levam a despertar para a conscientização que por detrás ou das nuvens sempre o sol está brilhando. E a preletora Maria Assunta, através das orientações das obras do professor Masaharu Taniguchi, ela conseguiu, juntamente com o marido, transpor toda essa fase muito triste. Foi quando ela recebeu uma orientação, através da meditação Shinsokan, que ela deveria colocar num livro, escrever um livro, falando sobre essa experiência do passamento do filho.
E esse livro saiu com o nome de Nossos Filhos Não São Nossos. E quando ela soube dessa tragédia de Santa Maria, ela me mandou e-mail dizendo: preletora, eu chorei muito. Eu estava vivendo aquela tragédia que aconteceu com meu filho. Mas a Seichonoye me salvou. O ensinamento da Seichonoye me mostrou que Deus é bem. Nada do que acontece é para nos fazer infelizes, para nos tornar infelizes. Eu gostaria de ajudar essas pessoas. Eu fui ver quantos livros ainda eu tinha guardado em casa, porque ela doou para várias pessoas. E ela tinha justamente 250 livros de sua casa. E daí nós fomos na casa dela retirar. O preletor Enio, que é responsável pela distribuição das obras da Seichonoye, já enviou para a coordenadora do núcleo da Seichonoye em Santa Maria, que se responsabilizou de entregar para cada um dos pais dos 230 e quase 240 jovens que faleceram naquela tragédia. E nós temos certeza absoluta de que o conhecimento de que Deus não criou o mal. E, portanto, o princípio do relógio de sol não é simplesmente estar alegre e feliz, ficar rindo como bobo. Não é isso. É o que o professor ele escreve aqui na página 12 desse livro. Não gostaria que o leitor entendesse apenas superficialmente o princípio do relógio de sol. O que é o relógio de sol mesmo? Né? É um relógio antigo, que tem um prato, onde tem as horas do dia marcada, e tem um pino no meio, e quando o sol está a pino, ele projeta no pino, e o pino projeta uma sombra justamente no horário, que é horário. Portanto, quando não tem sol, ele não mostra o horário, por isso que chama relógio de sol. E o professor Masaharu Taniguchi, na primeira publicação da Seichonoye, que saiu no dia 1º de março de 1930, portanto, há 82 anos atrás, já lançou esse princípio do relógio de sol nessa primeira publicação. E 1929 foi o período em que houve uma crise mundial, porque houve a queda brusca do preço das ações na Bolsa de Nova York, e a economia do Japão sofreu um baque muito grande, conforme o professor escreve aqui. A principal indústria japonesa era a de seda, e o preço dela baixou 55% no período de janeiro de 1930 a 1931. O fio do algodão, o preço dela caiu 52%. No comércio internacional, o Japão reduziu a exportação em 43%. O número de desempregados no Japão era de 2.370.000 pessoas. É o que está acontecendo hoje na Europa. Tá? Quer dizer, em 3 anos, o índice do PIB japonês diminuiu 27%, encolheu 30%. E num período assim, de grande crise mundial, e no Japão, é que o professor Masaharu Taniguchi lançou o princípio do relógio de sol, escrevendo então que, embora nós estejamos vendo a manifestação fenomênica muito mal, que se nós mantivermos a fé absoluta de que Deus existe, e esse que é o princípio do relógio de sol, com certeza vai se manifestar a perfeição do mundo da imagem verdadeira. Outro dia, assistindo um noticiário da NHK, estava entrevistando os órfãos do tsunami que aconteceu há 2 anos atrás lá no Japão. E era um rapaz de 18 a 20 anos de idade, o repórter perguntando para ele, quantas pessoas da sua família o senhor perdeu? Lá de região de Fukushima, que é o nordeste do Japão. Morreram centenas e milhares de pessoas. E até hoje ainda tem 15.000 pessoas que estão desaparecidas, que não encontraram. Quer dizer, o mar engoliu, né? Quando foi perguntado quantas pessoas da sua família morreu, ele abaixou a cabeça e se pôs a chorar. Eu perdi todo mundo. Meu pai, minha mãe, minha irmãzinha, meu avô e minha avó.
e chorando. E está tudo bem com você? Ele falou, hoje está tudo muito bem. Eu perdi toda a minha família, mas eu ganhei muitos pais que perderam seus filhos e que estão sozinhos hoje. Eu fui adotado por muitos pais órfãos de filhos. Eu fui adotado por muitos avós órfãos de netos que foram engolidos também pelo tsunami. Mas eu queria contar uma coisa, esse rapaz falando, entre lágrimas. Eu sempre tive tudo na minha vida. Meu pai sempre me deu tudo. Mas meu pai era muito bravo. E meu pai brigava muito com minha mãe. E daí eu ficava com raiva. E eu descontava no meu pai quando ele não me dava uma coisa que eu pedia. Eu socava. Quando eu chegava para minha mãe e falava, ô mãe, hoje também você fez a mesma comida de ontem. Aí eu socava minha mãe. E nem meu pai, nem minha mãe não abriam a boca. Na noite anterior do tsunami, eu briguei com meu pai outra vez. Todo dia eu brigava com meu pai. Com minha mãe, às vezes, mas com meu pai era todo dia. Eu briguei outra vez com meu pai. Eu soquei. Meu pai ficou com a cara inchada. E toda vez que eu socava, eu ficava com remorso. Mas eu nunca pedi desculpa. Porque eu pensava, meu pai que é culpado. Aí aconteceu o tsunami. Eu estava na escola, e a escola fica na colina. Eu fui o único que foi salvo. Todos morreram. Eu não tive tempo de pedir perdão para os meus pais. Isso é o que eu sempre lamentei. Mas aí então, tantos pais que perderam os filhos, me adotaram como filho. Todo dia, vêm me dar um abraço, e falando, olha, o que você gostava? O que você gosta de comer? O que sua mãe sempre fazia para você? E essas mamães que perderam os filhos, vêm me trazer a comida que eu gosto. E cada vez que eu como, eu agradeço mentalmente a minha mãe. E hoje, eu não choro mais. Porque eu já pedi perdão aos meus pais. Eu não choro mais porque eu sei que meus pais querem me ver feliz. Se eu sobreviver, meus pais querem me ver feliz. Então, eu tomei a decisão de, daqui para diante, viver a minha vida, dando a alegria a esses pais que me adotaram, a esses avós que me adotaram, a essas crianças que me adotaram como irmãos. Enfim, se nós ficarmos olhando as coisas tristes da nossa vida, o que vai acontecer? O princípio do relógio de sol ensina para nós que o sol está sempre brilhando, que existe somente o bem, existe somente o mundo criado perfeito por Deus. Mas o princípio do relógio de sol ensina para nós também que tudo é projeção de nossa mente. E, portanto, se nós mudarmos a nossa postura mental, tudo começa a transformar também. Aqui na página 27 ele escreve assim: na Seichonoye, consideramos que no mundo verdadeiro, no mundo criado por Deus, existe somente o bem e que o mal não existe. Não é verdade? Tá? Consideramos também que este mundo em que vivemos, usando o corpo carnal, é um mundo transitório, criado provisoriamente pela nossa mente. Sendo este mundo um mundo que vemos através de uma espécie de lente mental, quanto mais reconhecemos a existência do mal, mais a lente mental embaça, impossibilitando-nos de enxergar a criação de Deus. Uma vida assim, fundamentada na infinita confiança e fé em Deus, eis no que consiste viver segundo o princípio do relógio de sol. Tá? Então, por mais que esteja acontecendo situações tristes na sua vida, não pense que a sua vida é só isso. Se você fazer um levantamento da sua vida até hoje, quantas coisas maravilhosas aconteceram. Você leva uma bronca do seu pai, aí você fica verde de raiva. Mas se você for lembrar, desde quando você era pequenino, quantas e quantas coisas boas você recebeu de seu pai, né? Quantas e coisas boas e maravilhosas você recebeu de sua mãe. Então, é fazer a oração do perdão. Fazer a oração do perdão é viver o princípio do relógio de sol. Quando você faz a oração do perdão, você se liberta daquele sentimento de culpa, não é assim?
Na Seichonoye, nós fazemos a meditação Shinsokan. Todos fazem a meditação Shinsokan de manhã? A meditação Shinsokan é voltar-se para Deus, né? Quando nós iniciamos o dia fazendo a meditação Shinsokan, nós nos unimos a Deus, né? Nós nos unimos a Deus e essa união a Deus nos faz permitir uma paz interior muito grande. No livro, eu estou aqui com a revista Pomba Branca, do mês de novembro do ano passado. Aqui traz o relato de uma jovem senhora da cidade de Bastos, interior de São Paulo. O nome dela é Mary Ayumi Yorozuya. Eu tive a oportunidade de conhecê-la porque ela deu esse relato no Seminário da Luz que teve em Marília. Ela nasceu numa família Seichonoye e com 7 anos de idade começou já a frequentar as reuniões de crianças. É muito importante, desde criança, dar oportunidade para as crianças terem assim uma visão de vida voltada para a luz. E ela aprendeu na reunião de crianças: sou filha de Deus, eu sou capaz, sou saudável, sou bondosa. Vamos repetir? Sou filha de Deus, sou capaz, sou saudável. Pode ser melhor. Sou capaz, sou saudável, sou bondoso. Da reunião de crianças, ela passou a participar da reunião dos juvenis, tá? E muitas vezes ela foi também na academia de Biúna. Só que ela teve que ir para São Paulo e estudar, fazer faculdade. Se formou na faculdade, casou-se e voltou para Bastos, tá? Teve 3 filhos, 2 filhas e um menino. E um marido maravilhoso. Um dia, no ano de 2001, tinha o casamento de uma amiga em São Paulo, então vieram de carro para São Paulo. E ela estava com um bebê de 8 meses no colo, então ela estava no banco de trás com uma criança, a menina de 5 anos, e o menino maior estava sentado no banco de passageiro junto com o pai. Quando ela despertou, ela estava no hospital. E quando ela perguntou pelo marido, a enfermeira veio noticiar que no desastre o marido e a menina maior tinham morrido. E ficou ela, e a enfermeira trouxe a menina de 5 anos de idade e o nenê de 8 meses. Chorou muito. Fiquei atônita com a notícia. Mas naquele momento surgiu uma força misteriosa de todo o tempo que ela militou na Seichonoye. Militou quer dizer que ela veio participando de reunião de crianças, reunião de juvenis, tudo. Meu Deus, eu preciso me despedir dignamente do meu marido e da minha filha. Ela estava internada num hospital perto de Botucatu, e daí então foi para Bastos, e ela, diante do caixão dos dois, ela agradeceu: obrigada, querido, foram 8 anos de convivência feliz que você me proporcionou. Lica, minha filha, obrigado por ter nascido como nossa filha, obrigada. Tá? Naquele momento pedi a Deus que me desse forças para criar os 2 filhos que me restaram, porque esta era a minha missão. Nos 10 anos subsequentes, apoiado no ensinamento da Seichonoye, comecei novamente a participar dos seminários da Academia da Seichonoye. Hoje, ela é coordenadora do Departamento de Jovens Senhoras na cidade de Bastos. Ela reúne toda semana 20 senhoras para ensinar como é o modo feliz de viver da Seichonoye. E ela diz: se não fosse o ensinamento da Seichonoye, eu não teria conseguido superar essa fase maravilhosa. Então, esse é o modo, esse é o princípio do modo feliz de viver da Seichonoye. Que todos os senhores que nos assistem, que nos acompanhem, que possamos ter essa fibra, essa convicção de que o sol sempre brilha. Sol sempre brilha, por mais que às vezes ele esteja aparecendo encoberto. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Fique agora com a música que cantaremos juntos na 58ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil, no dia 28 de julho. Pratique o bem, cultive a fé. Esperamos por você. Até lá! Chega pra brilhar em mim, fala de uma força nova.
paz que resiste num caminho cheio de cor. Que venha a fé como vier, fé como Deus quer. Que venha a fé como chega pra brilhar em mim, fala de uma força nova a surgir. Põe no meu olhar um sonho desses que não tem mais fim, infinito como a JS. Um amor que não vê limite pra fazer o bem a quem for. Uma ação de paz que resiste num caminho cheio de cor. Venha a fé como vier, fé como Deus quer. Que venha a fé como vier, fé como Deus quer. Que venha a fé como vier, como Deus quer. Muitos atribuem ao azar ou ao berço a pobreza que lhes atinge. Não se dão conta de que vivem a carência quem mantém presa na própria mente temor, tristezas e mágoas. Gente, é tempo de entender que quem possui mente rica enriquece, conforme nos explica em sua palestra de agora o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Vamos ver? Muito obrigado, queridos amigos. Estamos iniciando mais uma palestra do programa Seichonoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Antes de começarmos a estudar hoje sobre quem tem mente rica enriquece, gostaríamos de fazer um convite a todos os senhores que já acompanham o programa Seichonoye na TV e aqueles que estão chegando pela primeira vez. Aos amigos que desejarem ter um contato maior com os ensinamentos da Seichonoye, também podem acompanhar os ensinamentos da Seichonoye através das redes sociais. Nós temos lá no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Post Enjoy. Post Enjoy é uma rede de amigos. O objetivo é postar coisas alegres do nosso dia a dia. E você no Post Enjoy também é uma rede social administrada pela Seichonoye. Vai ter a oportunidade de participar da comunidade de música, foto e alimentação saudável. Então você tem essas 4 opções através das redes sociais e acompanhar o ensinamento da Seichonoye. Quem tem mente rica enriquece. Utilizaremos hoje o livro Chave da Provisão Infinita, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E utilizaremos o capítulo 6, que se inicia na página 73, para que possamos compartilhar informações sobre o tema Quem tem mente rica enriquece. Poderíamos dizer, quem tem mente pobre empobrece. A nossa proposta aqui é fazer com que você, tendo contato com o ensinamento da Seichonoye, aplicando o ensinamento da Seichonoye corretamente em sua vida, possa fazer com que a prosperidade se manifeste cada vez mais em seus atos, pensamentos e palavras. Quando se fala de prosperidade, poderíamos dizer assim, riqueza, prosperidade é a atmosfera. O professor Masaharu Taniguchi nos deixa claro que
a prosperidade e a atmosfera, e consequentemente, a atmosfera, estamos falando que prosperidade é vibração. Para que a prosperidade, para que a riqueza, ela possa se manifestar na vida de uma pessoa, é necessário com que em seus atos, pensamentos e palavras, essa pessoa vibre coisas positivas, vibre a prosperidade, para criar essa atmosfera de prosperidade e atrair em sua vida, consequentemente, a manifestação da prosperidade. Um exemplo simples, nós poderíamos colocar nesse palco 2 pessoas vestidas com a mesma roupa, banho tomado, cabelo cortado, uma gravata muito bonita, mas poderíamos colocar uma pessoa nesse palco que está manifestando a riqueza no seu dia a dia. E poderíamos colocar a outra pessoa, alguém que está manifestando a carência, a prosperidade não está se manifestando na sua vida. Poderíamos colocar essas 2 pessoas nesse palco e o meu amigo aqui poderia filmar essas 2 pessoas e você em sua casa teria 10 a 15 segundos para olhar para uma das 2 e dizer para você mesmo quem você acha que é aquele que está manifestando a riqueza, quem você acha que é aquele que está manifestando a carência. Sabe qual é a boa notícia? Se nós fizéssemos isso e tivéssemos 2 pessoas aqui, 95% das pessoas que iriam avaliar as 2 imagens, as 2 pessoas, iriam acertar. Eu acredito que aquele que está manifestando a prosperidade é o do lado direito, e aquele que está manifestando a carência é o do lado esquerdo. Você não conhece, não sabe quem é, não sabe quais os problemas que ele passa na vida ou quais as facilidades, mas você iria acertar apenas ao observar um ou outro. Aí vem a pergunta, se apenas observando você iria acertar quem é aquele que está manifestando a riqueza e quem é aquele que está manifestando a pobreza, vale a pergunta, como é que você consegue acertar? Como é que você conseguiu adivinhar aquele? Será que foi sorte? Ou, ao olhar para a pessoa, a vibração que emana da pessoa determina para ti quem está manifestando a riqueza, quem está manifestando a pobreza na sua vida. Se quem mentaliza a riqueza enriquece, se esse é o tema, quem possui mente rica enriquece, ou seja, manifesta a prosperidade, vamos analisar aqui no livro Chave da Provisão Infinita, página 73, algumas palavras do professor Masaharu Taniguchi. Aquele que conseguiu ter dinheiro de repente, antes de possuir a mente de um vencedor, acabará consumindo esse dinheiro num piscar de olhos. Olha as palavras do professor Masaharu Taniguchi. A pessoa que conseguiu obter muito dinheiro, mas o dinheiro veio antes dela ter uma mente de vencedora, o dinheiro desaparece rapidamente. Poderíamos dar alguns exemplos. Nós temos várias pessoas que tiveram a felicidade de serem contempladas numa loteria. Conheço um casal, bora não, bairro de São Miguel Paulista, aqui na cidade de São Paulo, que na década de 80 eles foram contemplados na loteria. Sim? De uma hora para outra a riqueza se manifestou em abundância na sua vida. E palavras da esposa, a riqueza era tanta, mas era tanta que não sabíamos o que fazer com tanta riqueza. Alguns anos se passaram e ela virou e disse: Fernando, chegou o dia que nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel da nossa casa. Ou seja, a quantidade de dinheiro se manifestou, mas o conceito de que eu mereço, de que eu sou um vencedor e aceito a riqueza, não chegou na mesma intensidade. Como a quantidade chegou, mas a mente e o coração não estavam preparados, automaticamente não soube como utilizar corretamente a riqueza e no piscar de olhos toda daquela riqueza desapareceu. O professor Masaharu Taniguchi continua dizendo, ainda na página 73, em contraposição, aquele que tem competência para ser rico estará sempre exalando a atmosfera de riqueza e, portanto, mesmo que não trabalhe como escravo, enriquecerá naturalmente. Isso é questão mental, da força da atmosfera que atrai as coisas. Significa, riqueza é atmosfera, riqueza é vibração. Há um ditado indiano que diz assim, se você jogar uma pessoa de sucesso no rio, ele sai de lá com um peixe na boca. Se você jogar uma pessoa de sucesso no rio, ele sai de lá com um peixe na boca. Por quê?
no ambiente que ele estiver, no local que ele estiver, o sucesso sempre será uma constante em sua vida. Gostaria de aproveitar para contar um fato bem interessante. Alguns anos atrás estava lendo uma revista de circulação nacional, e essa revista é para o público que deseja abrir o seu próprio negócio, que deseja proporcionar mais felicidade através da sua empresa, da sua própria empresa. E nessa revista tinha uma matéria onde um repórter ele estava entrevistando um grande empresário brasileiro, por sinal muito rico, e aí o repórter perguntou para ele carinhosamente se ele tinha algum tipo de preocupação em perder a riqueza. E esse empresário naturalmente respondeu que ele não tinha medo nenhum de perder a sua riqueza. E o repórter foi um pouco mais incisivo quando o repórter disse: olha, mas se você perder toda a sua riqueza, você pode se transformar numa pessoa pobre. Você não tem medo de perder a sua riqueza? E o empresário, mais uma vez, naturalmente respondeu: filho, medo nenhum. Não tenho medo de perder a minha riqueza. E o repórter foi para provocar e disse: mas se você perder a sua riqueza, você vai se transformar numa pessoa pobre. Mesmo assim, você não tem medo? E aquele empresário, ele respondeu ao repórter como alguém que nasceu para manifestar a riqueza em sua vida. Como alguém que nasceu com a certeza de que a riqueza é uma constante na sua vida. Aquele empresário olhou para o repórter bem nos olhos e disse: filho, posso perder tudo que tenho, mas uma certeza eu tenho: eu sei ganhar tudo de novo. Isso, queridos amigos, é riqueza. Riqueza não é o que se manifesta fora, como a abundância de bens materiais, mas riqueza é justamente aquilo que você carrega dentro do seu coração, dentro da sua mente, como conceito, como convicção, como certeza de que, como filho de Deus, nasceu para manifestar esse atributo de Deus conhecido como prosperidade. É algo natural em nossa vida. Tanto é que dentro da literatura da Seichonoye, o professor Masaharu Taniguchi ele nos diz: tudo já nos foi dado. Tudo já nos foi dado. Só que a riqueza ela se manifesta na hora certa, no momento certo. Mas para que a riqueza possa se manifestar na nossa vida, na hora certa e no momento certo, eu preciso criar a sintonia mental para que eu possa captar as ideias que proporcionam felicidade ao maior número possível de pessoas e, consequentemente, ao inserir essas ideias para proporcionar felicidade às pessoas, atrair em minha vida algo chamado riqueza. Ainda na página 74, o professor Masaharu Taniguchi nos diz: quem possui mente rica enriquece. Nós não juntamos a riqueza. Olha que interessante. Nós não juntamos a riqueza. Nós despertamos a riqueza. Isso significa, se já foi dado, o meu objetivo não é juntar a riqueza, mas despertar a riqueza que já me foi dada. E aí eu preciso utilizar corretamente o meu pensamento. Quando se fala despertar a riqueza em nossa vida, despertar a riqueza significa ter a certeza de que na hora certa, no momento certo, tudo que você precisa vai se manifestar. Despertar a riqueza significa entender que tudo que você tem como objetivo levar a felicidade e prosperidade ao maior número possível de pessoas. Despertar a riqueza significa não ter o temor de se preocupar que amanhã pode faltar. Porque se a riqueza se manifesta em sua vida, é uma riqueza infinita porque ela provém de Deus. Agora é importante entender que, do mesmo modo que eu posso despertar a riqueza, algumas pessoas, sem conhecer a verdade, podem despertar a carência em sua vida. Despertar a carência em minha vida significa, alguém pode utilizar a mente de maneira negativa e ver a riqueza como algo ruim. Quando eu penso na riqueza de maneira egoísta, quando eu penso na riqueza como algo material que vai proporcionar apenas a minha felicidade, eu estou utilizando incorretamente os meus pensamentos e pensando na riqueza como algo que vai trazer felicidade para a minha pessoa e não como algo que vai proporcionar felicidade ao maior número possível de pessoas. Uma das virtudes para que a riqueza possa se manifestar na vida de qualquer pessoa é coração grandioso, é coração que doa, é coração que deseja a felicidade e a prosperidade de outras pessoas. Vale lembrar que até para doar é necessário ter uma postura mental correta para doar. Porque se a minha postura mental, eu estou doando para receber, é uma postura equivocada. Porque eu estou dando
E o meu ato de dar deixa de ser ato de dar porque eu estou apenas fazendo um comércio. Estou dando, pensando apenas naquilo que eu vou receber. Quando se fala de doar com postura correta, acompanhe agora os próximos minutos dessa história. Não vou dizer que é história de baiano, mas presta atenção à história para que você possa perceber o que significa doar e o coração precisa ir junto. Diz que um jovem estava na missa, e está ele lá sentado na missa, e chegou a hora da doação, do ofertório. E aí ele sabia que faltavam 10 dias para finalizar o mês, ele tinha R$50 no bolso, R$5 no outro. E aí quando a menina foi se aproximando, ele pensou, vou doar os 5, porque com 50 eu consigo passar os 10 dias. E aí dou os 5 e me mantenho com os 50. Ele tinha tanta certeza de que os 5 estavam no bolso esquerdo, que ele enfiou a mão no bolso esquerdo, pegou os R$5, não olhou, e na hora que ele chegou próximo, ele fez a sua doação. Só quando ele soltou os R$5, por incrível que pareça, não eram os R$5. Quando ele olhou e percebeu que eram os 50, ele tomou um susto, porque na realidade ele se equivocou e ele pegou o dinheiro do bolso errado. E ele ficou pensando, meu Deus, e agora, como é que eu vou passar o mês todo para que eu, com apenas R$5? E aí ele pensou, o que ele pensou como um jovem esperto? Termina a missa, eu vou conversar com o padre, vou explicar a minha situação para o padre, e quem sabe ele não autoriza a fazer a troca. E aí ele ficou marcando, porque eram várias as cestas, ele ficou marcando qual era a cesta, onde a menina ia colocar a cesta, porque ele queria os seus 50 de volta. Terminou a missa, ele foi lá com a sua cara lisa e explicou para o padre que na realidade ele se equivocou, ele doou 50, mas era para doar 5, e ele queria saber do padre se o padre autorizava a troca. E o padre virou para ele e disse, filho, você já ouviu falar em vontade de Deus? Ele disse, como assim, padre, vontade de Deus? Já pensou na possibilidade de você ter doado os 50 pela vontade? Não, vontade de Deus não, padre. Quem se enganou foi eu mesmo. Deus não teve nada a ver com equívoco. O que eu preciso é que o senhor autorize só a troca. Ele disse, mas filho, como posso eu, que represento Deus na minha comunidade aqui como padre, ir contra a vontade de Deus? Se você doou 50, foi pela vontade de Deus. Eu não posso te autorizar a trocar os 50. Mas, padre, mesmo eu explicando que eu preciso dos 50, o senhor não vai autorizar? De jeito nenhum. Ele olhou para o padre e disse, então tá bom, obrigado. Saio daqui hoje com uma certeza de que eu tenho um crédito de R$50 com Deus. E virou as costas. Quando ele virou as costas, o padre virou e disse, filho, por favor, aproxime-se. Aproxima. E aí ele se aproximou, e aí o padre olhou para ele e disse, é verdade, você doou R$50 para Deus hoje, mas você tem um crédito com Deus de R$5, porque você doou 50 com coração de 5. Olha que interessante. Doou 50, mas com coração de 5. O professor Masaharu Taniguchi diz, até para doar, quando você for doar, o seu coração precisa ir junto. Porque se o seu coração não vai junto, você não sente como se estivesse doando, como se estivesse ajudando. E a pessoa, quando ela doa e fica preocupada se pode faltar, essa vibração anula o ato de doar e ainda atrai um motivo de infelicidade, que é justamente a carência. Página 77 do livro Chave da Provisão Infinita, palavras do professor Masaharu Taniguchi. Tanto a doença, a pobreza, como qualquer outra situação negativa, não se manifestará jamais se não a atrairmos e a mantivermos. Isso significa, se algo está faltando em minha vida, se algo está faltando na sua vida, se algo está faltando na vida de qualquer um dos amigos que estão neste momento acompanhando o programa da Seiichi no Ie, na realidade, a minha mente, ela atraiu e está mantendo essa carência ao meu redor. Afinal de contas, este mundo é reflexo dos meus pensamentos. Livro Sabedoria da Vida Cotidiana, está escrito assim, este lugar foi criado por mim, é reflexo dos meus pensamentos. E ninguém, além de mim, pode afetá-lo com ideias de fracasso ou declínio. Se está faltando algo em minha vida, o meu papel é criar uma condição mental correta, ao entender que sou filho de Deus, para reconhecer que já me foi dado e permitir com que esse algo se manifeste. Ah, está faltando amor, como certo dia um amigo, o preletor Carlos Alberto falou aqui, se está faltando amor na sua vida, ama mais, ama.
Ama a si mesmo, ama seus pais, ama seus familiares. Ah, está faltando alegria, que você seja motivo de alegria na vida de todas as pessoas. Ah, está faltando saúde, que você possa transmitir e falar somente de coisas positivas, entendendo que o corpo é reflexo da mente. E os meus pensamentos vão se manifestar no meu corpo. Se eu vibro coisas boas, meu corpo funciona perfeitamente bem. Agora, se eu vibro coisas negativas, exemplo, uma pessoa que tem câncer na garganta, são pessoas que proferem palavras ásperas e cortantes. Tudo que fala fere, tudo que fala machuca, tudo que fala leva tristeza ao outro. É necessário mudar a atitude mental, é necessário mudar as palavras e passar a falar de maneira dócil, carinhosa, amorosa, serena. Ao criar essa condição, eu crio a possibilidade para que a saúde possa se manifestar no meu corpo, porque o meu corpo é apenas reflexo de meus pensamentos e sentimentos. Quem tem mente rica enriquece, significa pense na riqueza, fale da riqueza, vibre a riqueza. Mas quando eu falo pense na riqueza, não estou falando apenas de falar de dinheiro. Vibre amor, vibre alegria, vibre felicidade. Que você seja motivo de alegria na vida de todas as pessoas. Que na sua família você seja motivo de proporcionar felicidade aos seus filhos, à sua mãe, ao seu pai, à sua esposa. Quer um exemplo? Às vezes não percebemos, queremos que a riqueza se manifeste em nossa vida, mas esquecemos que o amor é um dos atributos de Deus que faz com que a riqueza se manifeste em nossa vida. Que tal? É que você está sentado aí? Não está sentado? Agora, seu sofá espalhado, a esposa está aí do lado, que tal olhar para ela e dizer para ela, obrigado por fazer parte da minha vida, obrigado por ter escolhido a mim para ser o seu marido, obrigado por ser a mãe dos nossos filhos, eu te amo. Que tal fazer isso? Ah, esposa, que tal surpreender o maridão agora? Olha para ele e diz, dentre 4 bilhões de mulheres você escolheu a mim para fazer parte da sua vida, obrigado por ser o meu esposo e me fazer feliz. Diga para ele o quanto ele é importante. Que tal agora, se os filhos não estiverem próximos, levanta, vai lá, dá um abraço no seu filho, um abraço na sua filha e digam para eles, obrigado por escolher a mim para ser o seu pai, por escolher a mim para ser a sua mãe. Que bom que você faz parte da minha vida. Abrace, beije, deixe com que eles sintam o quanto eles são importantes na sua vida. Prosperidade, queridos amigos, significa deixar com que os atributos de Deus se manifestem em nossos atos, pensamentos e palavras. Pensar na prosperidade é importante, vibrar a prosperidade é importante, mas mais importante do que vibrar e pensar na prosperidade é viver como um verdadeiro filho de Deus. Que a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus se manifeste sempre em seus atos, pensamentos e palavras. Livro, Chave da Provisão Infinita. Pode adquirir, se não tem, qualquer regional da Seitonoye, qualquer núcleo, ou visitando a nossa livraria virtual, sni.org.br/livraria virtual, e você vai receber qualquer obra da Seitonoye em sua casa, bastando apenas fazer o seu pedido. Volto a falar das redes sociais. Se você deseja acompanhar mais intensamente o ensinamento da Seitonoye, que tal visitar através da nossa página mesmo, sni.org.br, você encontra lá as redes oficiais da Seitonoye, seja no Facebook, no Twitter, no YouTube ou no Post Enjoy, que é uma rede administrada pela Seitonoye, onde as pessoas postam momentos de alegria da sua vida. E ainda tem 3 comunidades lá, música, foto e alimentação saudável, para que você tenha uma série de informações. Que a prosperidade se manifeste cada vez mais na sua vida e que você seja o responsável pela felicidade e a prosperidade de todos os seus familiares. Que Deus abençoe a todos. Há 58 anos, os jovens da Seitonoye do Brasil e seus familiares se reúnem em um dia de grande celebração à vida para participar de um grande evento que exalta este ensinamento transformador que vem beneficiando a vida de tantas pessoas. A Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil se supera cada ano em alegria, beleza e muita doutrina. Os que participam do evento encontram um grande estímulo para transformar suas vidas e saem de lá renovados, dispostos a mudar o rumo de seus destinos. Eles descobrem respostas para as questões de todas as áreas de sua vida, como família, trabalho, sucesso, relacionamentos e concretização dos sonhos.
Esse não é apenas um convite, mas uma grande oportunidade de praticar o bem, convidando todos os jovens de seu convívio, na escola, faculdade, no trabalho, a vir conhecer e despertar para a sua natureza divina. O seu encontro com Deus tem dia e hora marcada. 28 de julho de 2013, às 8 horas. As edições de 2013 acontecerão em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, Salvador, no Centro de Convenções da Bahia, Porto Alegre, no Grêmio Náutico União e Brasília, no Espaço Unique. Espero por você. Da grande purificação que ocorre em centenas de sedes da Seichonoye no final do mês de junho é aberta ao público em geral e tem entrada franca. Após a explicação de um preletor, todos eliminam da mente os karmas negativos da fala, do pensamento e dos atos por meio da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Acesse www.sni.org.br para se informar sobre a sede da Seichonoye mais próxima da sua casa e participe. Sinta-se completamente renascido para viver o segundo semestre de 2013 com energias renovadas. Combinado? Contamos com a sua participação. E fomos reconfortados espiritualmente por mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza, como sempre agradecendo de coração a sua companhia, viu? Há um infinito no olhar de quem ora e tudo a partir dele se transforma para melhor. Vamos juntos então ao nosso Momento de Oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.